Olá, amados e amadas do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa do Revado por Sua Palavra, um programa de reflexão bíblica da Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando o capítulo 8 do Evangelho de João, um capítulo maravilhoso. Quero aqui fazer menção do verso 3, diz a Palavra do Senhor: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Um cenário dramático, um cenário triste, mas aí estavam esses homens que sentiam-se que eram a autoridade, que eram os mais santos, que eram os melhores, e lá trouxeram uma mulher que, na realidade, cometeu algum pecado. Sabe, amigos, o adultério é um pecado sério, é um pecado que a Bíblia, com veemência, repudia. Estava justamente nesse cenário em que ele teria que validar a lei, porque eles faziam menção de que na lei de Moisés, quem praticasse tal ato seria então apedrejado. Mas a pergunta que fica no ar é: onde estava o homem com quem a mulher adulterou? Apesar de ser uma violação moral que fazia com que a pessoa que cometeu fosse apedrejada, Jesus era sábio demais que não se poderia deixar levar por uma atitude de hipocrisia desses líderes. E a Bíblia é clara que Jesus não amou o pecado dessa mulher, mas Jesus amou a pecadora. Jesus amou o pecador. Então, Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Mas ama a pecadora. Sabe, nenhum pecado é tão pequeno que não merece punição, mas também nenhum pecado é tão grande que não merece perdão. Aí estava Jesus nessa tensão entre a lei e o amor, a lei e a graça. Essa era uma tensão difícil para aquele momento, porque eles queriam apanhar Jesus em alguma coisa para ser punido. Ou seja, esses homens eram pedrinhas que trouxeram a mulher para ser apedrejada pela pedra, que trouxeram a mulher para ser condenada pela pedra. Jesus era pedra, Jesus era rocha, na qual eles trouxeram a mulher para ser arremessada, justamente Jesus e a mulher serem condenados, porque a intenção era que ao dar uma resposta que para eles fosse desprezível à lei de Moisés, eles então teriam argumento para poder condenar Jesus. Apesar da humilhação, porque a expressão colocaram ela no meio significa humilhação, significa torná-la em vitupério diante das pessoas. E aquela mulher sem ombro para poder se apoiar, ela estava ali passando vergonha no meio de todas as pessoas, sabe? E Jesus olhando para aquele cenário, a resposta do Senhor foi o silêncio. E Jesus inclinou-se e começou a escrever. E eles insistiam com Jesus para que ele pudesse declarar alguma condenação. Sabe, o amor de Deus então alcançar tanto esses homens, tanto a mulher. E o ato de Jesus a escrever refletia, na realidade, a grandeza desse Deus. O mesmo Deus que escreveu na lei que o adultério era um pecado condenável, era o mesmo Deus que estava escrevendo na areia, simbolizando misericórdia, graça e perdão para o errante. E lá estavam aqueles homens com uma sede enorme de condenar aquela mulher até a morte. Que fique claro uma coisa: Jesus não estava favorecendo o pecado com sua atitude. Jesus estava favorecendo o pecador, que na realidade ainda continua sendo objeto da salvação de Deus. E estava aí aquela mulher no meio. E sabe onde é que Jesus estava? Naquele mesmo lugar com aquela mulher. Jesus estava lá, por ela e para ela. Enquanto aqueles homens estavam para sentenciá-la à morte, Jesus estava para sentenciá-la à vida. E é por essa razão que quando olhamos para o verso 10 a 11, diz a palavra do Senhor: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, mulher, onde estão aqueles que te acusam? Os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, a declaração de Jesus foi tão profunda. Ou seja, Jesus recusou o litobolos, apedrejar essa mulher. E Jesus escolheu dar perdão em vez de condenação. Amado irmão, amada irmã,
independentemente do erro ou do pecado que tenhamos cometido em nossa vida. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, ao refletirmos sobre esse capítulo 8, não é desejo de Deus trazer sobre sua vida a condenação, o litobolos. Não, não é a vontade de Deus. Mas é desejo de Deus que em vez de condenação, você receba perdão, você receba amor, você receba para voltar a viver e marcar novos passos, acertando o caminho. Essa era a intenção de Jesus. Jesus não tinha prazer em destruir o pecador. E aqueles homens, sua própria consciência, diz o texto, na acusação da sua própria consciência, eles saíram dali, um a um, desde o mais velho até o menor. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, as pessoas que acusam você, que maltratam você por ter cometido alguma atrocidade na vida, tirar. E sabe quem vai ficar com você para você? Jesus. Jesus ficará com você até a sua restauração. Jesus ficará com você até você ser erguido da queda em que você se colocou. Deus ama você, mas Ele aborrece o pecado que está em sua vida. Por essa razão, querido amigo, assim como essa mulher, abra o seu coração a Jesus e permita que Ele o encontre e o alcance onde você está. Porque Jesus é a luz em teu coração. Jesus é a luz que nós precisamos em nosso coração. É desejo de Deus hoje alcançar você e a mim para vivermos eternamente, crendo no que Ele é capaz de fazer. É por isso que eu convido você a orar comigo. Deus amado, quero te agradecer por sua palavra. Obrigado porque o Senhor mostrou em sua palavra que nos braços de Jesus, todo pecador humilhado, todo pecador deixado de lado, encontra um colo em Jesus para serem perdoados seus pecados e dados uma nova oportunidade. Também, Pai, entendemos por meio da Tua palavra que o Senhor é Deus, independentemente das opiniões humanas frágeis, nada muda a realidade da Tua grandeza. Ensina-nos, Pai, a viver e a depender das Tuas providências e a buscá-lo em meio às nossas fraquezas. Dê-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.